Fala pessoal, estamos iniciando aqui mais uma atividade aí na esteira de atividades produzidas pelo Museu da Comunicação nessa 14ª Primavera de Museus. A atividade de hoje, muito especial, né? A gente vai falar sobre um dos elementos aí, vou aguardando aqui, vi que o nosso convidado já acessou aqui, já vou permitir aqui o acesso dele. Hoje vamos trabalhar uma pauta muito importante, né, que é a fotografia, mais especificamente o fotojornalismo. É um dos acervos, né, que é que compõe os nossos um das tipografias de acervo que compõe ali, né, as coleções do Musecom. E hoje nós vamos falar exclusivamente aí com um profissional da área falando sobre o fotojornalismo esportivo, né, que é um segmento importante. Vou autorizar já o acesso dele aqui. Enquanto isso, é importante registrar, né, que esse vídeo aí essa live aqui indo ao ar no dia 26 de setembro de 2020, né, em celebração à 14ª Primavera dos Museus, em celebração também ao aniversário do Museu da Comunicação, e sendo patrocinada aí pelo Banrisul, né, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que patrocina todas as atividades aí do Museu da Comunicação. Então, sem mais delongas, eu, Wellington Silva, convido aí o nosso participante ilustre aí, o Max Peixoto. Deve estar entrando aqui, vamos ver. Fala, Max! Fala, Wellington, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, cara? Como é que tu tá? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Então, pessoal, né, nosso convidado de hoje para o encerramento dessa atividade na Primavera dos Museus é o Max Peixoto, fotojornalista esportivo aí da capital gaúcha, né? E do mundo, né, Max? Já com coberturas, né, em vários lugares do Brasil, internacionais também. Né? É um prazer te ter aqui conosco, cara. Obrigado. É, do mundo, né, cara? Isso é uma das coisas que eu sempre tive em mente. Tudo que eu fiz era não me retrair apenas a um lugar, né? Fazer as coisas se expandirem. E durante toda uma trajetória de vida eu tive isso no pensamento, e no fotojornalismo não podia ser diferente, né? É um segmento que te dá uma liberdade e uma gama de possibilidades muito grande, né? Então, hoje eu digo que eu sou baseado em Porto Alegre, mas realmente o fotojornalismo ultrapassa muitas fronteiras, né? Sim, não, que bacana, cara. Assim, mais uma vez, né, é importante destacar, assim, o agradecimento à tua presença, e a gente está compondo essa atividade aqui, porque além de ser uma atividade agora, né, que a gente tem posicionado, né, em decorrência aí da pandemia, muitas das atividades a gente tem construído aí lives, né, atividades aí no YouTube, Instagram, né, e outras redes, outras ferramentas digitais. Mas para nós, assim, do Museu da Comunicação, todas essas atividades são entendidas, né, como a gente costuma dizer, dentro de um arco, né, de musealização, então, desses processos, né. Então, Sim. esse aqui é mais uma das atividades aí que fica registrada, né, dentro da história do museu, né. E a gente espera hoje estar falando um pouquinho sobre fotojornalismo, e que as pessoas, né, ao longo das décadas aí depois possam vir aqui conferir, né, um pouco do teu trabalho, né, aqui em 2020, né? Então a gente sempre pensando aí, né, sempre para frente, né, na dimensão aí do longo prazo, né? Sim. Bom, mas então, Max, assim, para começar o nosso papo, assim, né, eu queria te trazer uma primeira pergunta que eu acho que também, assim, serve para a gente já ir dimensionando, né, o público que vai entrando, que vai assistir depois aqui no IGTV também do Musecom. Contar para a gente um pouquinho, então, né, quem é o Max Peixoto, né, ainda antes de ser fotojornalista, mas então, assim, baseado em Porto Alegre, contar um pouquinho para a gente aí, te apresentar aí para a galera. Sim. Bom, eu sou Max Peixoto, né? Tenho 28 anos, sou natural de São Leopoldo, região metropolitana aqui de Porto Alegre. Uh, né, o meu segmento fotojornalismo voltado especificamente ao futebol, né, especializado em futebol. E isso inicia desde o meu nascimento, né, por ser criado numa família que sempre gostou muito de esporte, uma família que sempre viveu o futebol muito intensamente, e a fotografia também de uma maneira muito intensa, né? Eu tive o exemplo do meu pai, que sempre foi o fotógrafo da família, daquelas festas, final de ano, aniversário. E ele foi um cara sempre muito visual, sempre gostou muito de música, de clipes de música, de vinis, as capas dos vinis.
Então eu sempre tive um impacto visual muito forte, assim como o impacto do futebol, né? Então eu fui crescendo com aquilo ali, né? Sempre me acompanhando, né? Sempre gostando da imagem, gostando do esporte. E, enfim, mas nunca tinha pensado assim em seguir uma carreira, né? Em ser um fotojornalista, um jornalista, enfim, ou trabalhar com o esporte de uma maneira mais séria, digamos assim. Mas até que o tempo foi passando, eu tive uma outra formação, eu sou formado em comércio exterior, eu trabalhei muito tempo com importação, com exportação, nacionalização de cargas, enfim. E então eu sempre tive isso muito vivo, assim, era o esporte, a fotografia e essa questão mais macro, assim, de gostar das culturas de outros países, de como as coisas funcionam no mundo. E, enfim, o tempo foi passando e até que eu tive a oportunidade de juntar tudo isso, né, num pote só, né? Sempre gostei muito de falar sobre o futebol, eu tive alguns canais que falavam de futebol, escrevi em jornais, escrevi em sites, visitava rádios aqui em Porto Alegre. Então eu já tinha uma trajetória no futebol, assim, uma pequena trajetória falando de futebol. Mas o que me faltava mesmo era a fotografia para complementar isso, né? E até que um dia, assim, né, resolvi aquelas ironias da vida, assim, que a gente acorda e dá um estralo, assim, vou comprar uma câmera, sabe? Comprei, comecei a tirar algumas fotos, a repercussão foi muito boa por eu já ter um público que me acompanhava em outros canais. E ali então, até hoje é dia 26, no começo de outubro, vai fazer 2 anos que eu tomei essa decisão de abandonar a carreira que eu tinha, né, no comércio internacional e tentar essa carreira na fotografia, né? E, bom, só tenho a agradecer essa coragem, né? Agradecer as pessoas que me fortificaram a tomar essa decisão e que realmente hoje, 2 anos passados, eu vejo que toda aquela trajetória, desde lá do início, com esse apelo familiar do esporte, da imagem, de gostar de falar sobre a fotografia e de ter um sentimento mais temporal e informativo, me ajudaram a trilhar essa carreira que, apesar de curta, já tem bastante êxito já, né? Claro. Não, cara, muito bacana, assim, né, ouvir essas tuas primeiras palavras. Eu lembro, assim, que a gente já se conhece, né, Max? A gente se conhecia desde antes, né, de tu começar a atuar aí na parte do fotojornalismo esportivo, inclusive com atuação no segmento cultural, né? Tu teve uma atuação ali em São Leopoldo também, né? Isso. Dentro do segmento da cultura, temos um amigo em comum, o Zíngaro, né? Que também, cara, assim, né, trabalhou com ambos, assim, né? E eu lembro, assim, que tu tinha justamente essa atuação mais voltada para o esporte, mas eu ainda não conhecia, né, esse teu amor pela fotografia, assim, né? Mas uma coisa que é importante, eu acho que tu já começou a trabalhar isso, assim, né, quando eu te perguntei, né, sobre o Max Peixoto, porque a gente é sociável, né? A gente não é a gente não somos várias caixinhas, né? Assim, a gente é o que é, né? Mas assim, de pensar um pouco isso, assim, eu queria te perguntar, assim, como é que, né, tu falou, teve um dia que eu cheguei e tive essa decisão, vou comprar uma câmera, então, daí tu viu que aquilo ali casou com todo esse teu processo, né, de sempre ter tido tanto o esporte quanto a fotografia na tua vida, e daí tu já escrevia sobre o esporte, falava sobre o esporte, mas então conseguiu, né, daí passar a registrar o esporte através das tuas lentes, assim, né, mas, assim, além disso, assim, eu queria saber, assim, como é que foi esses primeiros passos? Tu falou que teve apoio de algumas pessoas, né? Como é que foi assim, o teu nascimento, diremos, no âmbito, né, da fotografia nesse sentido, assim, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, porque talvez muita gente, né, Max? Eu acho que tu na tua trajetória de vida, né, nesses 2 anos, principalmente, tu já deve ter esbarrado com muita gente, né? Que tu pode ser, né? Justamente esse ponto também de motivação para as pessoas, né? Vou investir nisso, né? Então, assim, porque que nem tu falou, tu vinha do comércio, né, de outra área, né? Assim, e aí tu, vou mudar, assim, né? Agora o que eu tô fazendo, ou mesmo dentro de um próprio nicho, dentro do esporte, tu escrevia, né? Tu tinha um blog do Catimba Colorada, né? Então, assim, tu trazia textos, então é uma outra linguagem, né? Então, assim, como é que foi para ti? Agora eu vou, então, assim, ó,
né, uma revolução, né? Uma revolução do Sim. Max, assim, né? Vou revolucionar a minha forma de fazer isso e vou entregar de uma outra forma. Queria que tu, né, aprofundasse um pouco mais isso aí Uhum. para todo mundo que está nos assistindo e para mim também, que eu não conheço a fundo a história. Sim, então, igual eu falei, né, ali na primeira resposta, assim, que teve um processo que foi amadurecendo conforme foi passando o tempo, né? Então, eu não caí de paraquedas no futebol, assim, né? Não foi um dia que eu acordei, vou fotografar futebol. Não, teve todo um processo de conhecer como é que o esporte funciona, de conhecer o que emociona dentro do esporte, por ser um consumidor assíduo de futebol, de frequentar estádios, de consumir muito futebol e principalmente ter consumido futebol assim talvez a última fase romântica do futebol, que é aquela ali pré-internet, digamos assim. Eu sou o cara que escutava o jogo no rádio e queria ver a foto no jornal no outro dia para ter a noção de como foi aquele jogo, de saber qual era o ambiente daquele jogo, sabe? Era um jogo de futebol para mim sempre foi um grande acontecimento, assim. Então eu sempre tive isso muito vivo na minha criação e também com esses impactos visuais, que eu dei o exemplo do meu pai, o exemplo da minha mãe, que são pessoas que consomem muita cultura, né, mais musical e tal. Então eu sempre tive isso muito forte, foram coisas que foram amadurecendo. E paralelo a isso também, eu gostava muito assim de história, sempre gostei muito de pesquisar o porquê das coisas. Por que que os eucaliptos se chamam eucaliptos? Por que que o Beira-Rio é assim? Por que que o Inter é assado? Sabe? Sempre gostei muito de consumir essa parte mais histórica das coisas. Então, por consumir isso e saber o lado que emocionava nas pessoas, para mim foi um processo mais fácil. Então, quando eu tava naquele dilema assim, poxa, será que eu vou. Eu tava muito com aquele pensamento assim, poxa, será que vai ser isso? Eu me formei agora e vai ser pro resto da minha vida aqui, vestido social, atrás de uma mesa, lendo legislação. Nada contra, sabe? Tem pessoas que gostam disso e eu respeito, mas eu sabia que o meu estilo não era para aquilo. Eu sabia que eu gostava de consumir outro tipo de coisa e principalmente gostava de entregar as coisas para as pessoas, né? Porque geralmente a maioria das pessoas a gente faz o trabalho para outras pessoas, mas eu gostava de entregar algo que emocionasse, tanto no Catimba, como tu citou, onde eu tinha uma opinião muito pessoal minha e tinha uma repercussão muito forte justamente por simplesmente eu não ir lá num grande site, copiar uma matéria e repostar. Não, ali eu escrevia o que eu achava e tinha um público muito fiel àquilo que eu achava. Talvez eram até as pessoas que não concordassem com o que eu escrevia, mas sentiam uma certa credibilidade naquilo, porque era uma pessoa que vivia o ambiente, uma pessoa que consumia o esporte há muito tempo. Então, essas nuances assim foram meio que se ajustando. Eu ter uma opinião que as pessoas seguiam, ter um canal que as pessoas seguiam, já ter um impacto visual, já não estar muito feliz com o que eu exercia. Então, e por já ter tido um pequeno tempo trabalhando no esporte, eu senti aquilo, poxa, é tão bacana esse grande evento, por que eu não posso fazer parte disso de uma maneira mais profissional, sabe? Sempre tive isso muito em mente, assim. Aí eu ficava pensando, poxa, será que hoje tudo é rede social? Será que daqui a pouco eu vou ter que trabalhar com redes sociais? Daqui a pouco eu vou ter que atender jogadores, sabe? Ficava muito um turbilhão naquilo. E tu citou uma coisa Uhum. muito importante que às vezes até eu esqueço de comentar nas lives ou em alguma palestra que eu dou, alguma coisa assim, que é justamente esse período na cultura lá em São Leopoldo. Lá me abriu uma gama de possibilidades também, de visão de mundo, porque são pessoas que vivem intensamente essa questão histórica e a questão da nossa cultura. E isso eu levo muito da minha fotografia. Hoje, meu principal objetivo, às vezes, não é nem uma foto técnica, é uma foto emotiva. Isso, a história tendo presente ali é um fator principal. Então, hoje, se eu vou fotografar um estádio, eu não vou fotografar o Beira-Rio 2020, eu vou fotografar o Beira-Rio 69 2020. Se eu for na Arena, eu não vou fotografar a Arena agora 2020, vai ser 2012 2020, sabe? E ter essa noção histórica de fazer parte de algo muito grande, sabe? Então isso, eu sempre tive essa vontade de fazer parte. E quando eu decidi, né, não vou ser fotógrafo, vou encarar isso, eu já tinha tudo isso muito vivo em mim. Então foi muito tranquilo. Porque, como tu falou, tem muitas pessoas que vêm até mim,
como é que eu começo, como é que dá para viver, o que eu compro, o que eu invisto, e eu sempre digo, olha, isso é muito, muito particular, sabe? Porque eu tenho a noção que a minha trajetória foi muito singular, assim, porque eu já tinha tanto uma base de relacionamento, já tinha uma base de conhecimento e uma base de caminhos a seguir, assim, sabe? Então, para mim, foi mais tranquilo. Então, quando eu decidi, assim, eu tinha essas coisas bem vivas. Então, eu sempre digo para as pessoas, bom, eu quero ser um fotógrafo de futebol, beleza, mas o que que o futebol envolve? O que que o futebol emociona? O que que o futebol vende? Tu se enquadra num algo diferente, num algo diferente bom, porque às vezes a pessoa assim, não, eu quero fazer para fazer diferente. Só que às vezes o diferente não quer dizer que é bom, às vezes o diferente é ruim. Então tem uma série de coisas que a gente tem que ter uma noção, principalmente a noção de fazer parte, sabe? Isso, se eu fosse dar um grande conselho, é tu se sentir parte, sabe? Tu saber que se tu é um fotógrafo de futebol, tu vai estar indo para o campo para registrar algo atemporal. Pode registrar os 3 pontos de um cara que fez um gol naquele momento ali que talvez não seja importante. Mas daqui a 30 anos essa foto vai ter outro peso, sabe? Então, eu acho que para mim foi bem tranquila essa mudança por eu ter essa noção que eu tô fazendo parte de algo muito maior do que é hoje, sabe? Claro. Não, e tem um elemento, assim, Max, até entrando e comentando um pouco, assim, daí agora na perspectiva de espectador, né, de quem acompanhou teu trabalho, daí, né, que acabou, como a gente se conhece há mais esses 2 anos, eu, né, vi esse processo, assim, e uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, também, é também esse processo de deslocamento, né, de que tu passar, porque tu tinha, né, tu tinha uma atuação, um produto que era direcionado, por exemplo, o Catimba Colorado, né, era um site que fazia um blog, né, que fazia uma cobertura do clube, trazia, e hoje em dia tu conseguiu, digamos assim, estar acima disso, né, o que é muito, né, é quase um processo inverso. A gente vê muitos que nascem nesse campo mais genérico e mais, digamos assim, nessa casta neutra do futebol, do esporte, e se encaminham para algo mais particular, né, mais no campo micro, assim. Mas tu fez quase que um exercício inverso, assim, e tem trazido, né, através do teu trabalho, como tu falou, assim, um registro que é muito interessante, assim, né. Uma das coisas, como quem é espectador também do esporte, né, e consome esses produtos, como tu diz, a gente sabe que tem muita gente que trabalha nesse meio, né, nesse campo, e tem muita oferta, né, nesse sentido, mas assim, é muito interessante ver assim também que nem tu falou, assim, quando a gente consegue se identificar com a essência de um trabalho, né, isso eu acho que é um elemento que é um dos né, enfim, como público, assim, eu identifico como um dos principais, assim, que eu vejo até nas reações que tem aos materiais que tu solta, né, os direcionamentos que tu vai dando, acho que isso a gente vai poder conversar depois, aprofundar até um pouco depois, mas eu vejo, assim, que, diremos assim, que parece ser no âmbito assim do produto, né, parece ser um produto mais próximo daquilo que o espectador, né, muitas vezes pode estar buscando, né, um material mais emotivo, né, como tu diz. Mas dentro desse processo como um todo, Max, tinha uma outra questão que eu queria levantar contigo, assim, pra gente, né, pra tu trazer para nós, assim, a gente entrar nesse bate-papo, que é assim também muito sobre esse processo, tem esse processo de iniciar, né, no fotojornalismo, de dar essa empreitada que tu nos trouxe, assim, mas tem também, que tu já mencionou um pouquinho, mas tem todo esse processo, né, digamos assim, do processo criativo, né, e do processo de, bom, agora, né, o que eu vou produzir aqui, né, qual vai ser o meu produto, o que eu vou querer entregar, qual é o resultado que eu quero gerar. Acho que tu comentou um pouco sobre isso, mas uma coisa que eu queria trazer aqui para esse debate, talvez tu comentar, é que, assim, ao meu ver também, né, tu é um cara, assim, que pelo que eu conheço do teu trabalho, que tu também trabalha com outras abordagens. Eu vou citar, né, alguns exemplos, assim, eu lembro que tu já fez cobertura, por exemplo, da Fórmula 1, né, que daí isso entra no bojo esporte, né, mas que teve um evento festivo aqui na orla do Guaíba, sim, né, e tu fizeste a cobertura, assim, que eu lembro de cabeça também, depois pode citar outros exemplos, né, mas, por exemplo, assim, também lembro de uma cobertura sobre as ruas de Porto Alegre que tu fez uma época, assim, teve isso antes da pandemia, né, que eu acho que foi logo no início do teu trabalho, eu lembro que tu fazia né, percorria algumas ruas e trazia um pouco, né, desse teu olhar, né, através das tuas lentes ali sobre alguns cenários de Porto Alegre, não pontos turísticos, né, que isso eu acho uma coisa que eu acho que me chamou muita atenção na época, mas trazendo justamente a ocupação urbana, né, as transições através do transporte público, né, dos moradores de rua, e
E agora teve, mais especialmente no início dessa pandemia, né? Teve uma cobertura, acho que bem logo que iniciou o processo do distanciamento social aqui no estado, tu trazendo um pouco também, né, de um não sei se chama, como é que se chama dentro do segmento, mas um ensaio ou, né, um trabalho assim bem específico focado nesse registro, né, das ruas, né, com o advento da Covid-19, né, do distanciamento social. Sim. Então, assim, né, para concluir assim que essa pergunta até ficou grande, né? Mas assim, dentro desse teu processo criativo, como tu enxerga essas tuas saídas, entre as que não são saídas, né? Mas essas tuas, né, essas experimentações assim em outros cenários, como é que, né, como é que isso nasce para ti? Como é que é o teu processo criativo no esporte e fora dele, assim? Então, cara, começar com o esporte, tá? O esporte em si, até voltar um pouco ali antes da pergunta, tu me falou sobre que eu estava fazendo um processo inverso, né? Que talvez saindo de algo mais nichado, mais voltado ao Inter e indo para algo mais genérico. Para mim, é muito fácil isso, porque a fotografia, ela é. Eu não posso tirar uma foto e fazer uma resenha ali sobre ela, sobre o que ela não está dizendo. A fotografia, ela simplesmente ela é registrada, ela está no ar e ela conta. E é o velho ditado, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, não adianta, eu não posso lutar contra isso. Por mais que eu tenha a minha ética profissional, eu vou fazer um trabalho querendo denegrir algo. Um exemplo prático, eu jamais vou ir fazer um jogo do Grêmio torcendo para o Grêmio perder ou torcendo para eu fazer uma foto que denigra o Grêmio. Isso nunca. Primeiramente pela minha ética profissional, que me trouxe até aqui e que me dá muito trânsito, tanto no vermelho quanto no azul. E justamente porque a imagem é aquilo. A gente não consegue manipular a imagem. A gente pode ter uma opinião sobre a imagem, mas distorcer um fato que ela traz é praticamente impossível. Então, para mim, foi muito tranquilo essa mudança de sair de algo mais nichado para algo mais macro, né? Então, foi bem tranquilo. E sobre o meu processo de criação, de conteúdo, num âmbito geral, eu sempre tento enxergar a mensagem num todo. E o que seria isso? A mensagem, para mim, é tão básico isso na fotografia, que é a famosa composição da foto, né? A composição da foto, para mim, ela tem que ter um início, meio e fim e pronto. Não tem que ter o meu processo criativo, ele tem um ponto assim que é assim, ó, o que fica e o que sai. Só que para mim sempre tem que sair algo da fotografia para ficar o essencial ali, para a pessoa bater o olho e ver. Então, quanto menos informação em algo, mais um pouco tu pode ter. Opa, acho que deu uma travada, Max. Voltou? Voltou agora? Voltou, agora voltou. Então, o meu processo Você estava falando da composição, que sempre algo acaba tendo que sair. Eu sempre fico com o pensamento, o que eu tiro para realçar o que realmente eu quero dizer, dentro de um processo de início, meio e fim. Então, o meu processo começa daí. Só que assim, parece ser meio repetitivo ou meio clichê. Mas eu sempre tento registrar o que vai emocionar a pessoa, sabe? Se eu vou para a rua e falar sobre a Covid, eu não vou simplesmente tirar uma foto de uma pessoa de máscara caminhando, entendeu? Eu vou querer passar uma mensagem ali. E naquele ensaio ali, naquela saída principalmente, meu principal norte foi assim, poxa, tá complicado ficar na rua, ficar em casa, tá complicado abandonar o trabalho, tá difícil pagar as contas, mas vamos parar um pouco, o mundo é muito maior do que a nossa rotina. Então ali eu registrei um morador de rua do lado de um outdoor dizendo pra gente ficar em casa. Beleza? Vamos ficar em casa. E aquele cara vai ficar onde? Sabe? Um idoso na rua que tem que sair para buscar a sua saída diária. Beleza? Temos que ficar em casa. E esse idoso, quem é que vai auxiliar? Então, isso é um dos papéis do fotojornalista. É instigar o além. Porque registrar, todo mundo pode registrar. Hoje todo mundo tem um celular que pode tirar um registro e dizer, o centro está vazio. A loja está fechada. Mas o que vai instigar o pensamento? Então, eu sempre tenho aquele caminho de fazer a pessoa pensar em se emocionar.
eu sou muito, no início da pandemia, até agora, eu sou adepto da quarentena, do isolamento, só que eu tenho que fazer um público de uma maneira geral pensar, sabe? Então, e no esporte é a mesma coisa. Registrar o gol, beleza, todo mundo pode registrar, mas o que vai emocionar o torcedor? Vai ser quando o jogador olhar para o técnico, vai ser quando o jogador olhar para quem deu o passe, vai ser quando ele erguer a mão para o céu. Tem que entender o contexto do que tu quer transmitir. Então, o processo criativo, ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é muito complexo, sabe? Então, tu tem que ter alguns gatilhos que vão te dando um norte, sabe? Então, isso eu uso tanto lá quando foi o carro da Fórmula 1, quando foi o carro do futebol, quando foi a Covid, igual tu falou dos registros que eu fazia na rua, era tudo com o pensamento de instigar, né? Então, a imagem, ela tem que falar. Uma imagem, assim, tem que ser milésimos de segundo que tu olhe para ela, que tu olha, tu para e tu olha de novo para ver o que aquilo tá te instigando, sabe? E tem um processo também que é de curadoria, né, Max? Porque no final das contas, né, tu deve fazer, sei eu, milhares de imagens, né, toda vez que tu te propõe a fazer ou centenas, né, de imagens quando tu vai fazer uma cobertura, né, ou vai fazer um trabalho. E tem também aquela que tu vai selecionar, né, aquela que tu vai escolher, que tu vai entender também aqui. É essa daqui, né? Tem várias ali que são muito próximas, né? Talvez distantes por conta de pequenos frames ali, né? E tem aquela que tu escolheu, assim, né? Então, como é que também essa tua... acho que tu já deu essa linha geral do que tu busca, né? Mas acaba sendo um processo muito longo, muito complexo, esse pós, né? Tu fez os registros, né? Então, como é que funciona essa tua curadoria depois, né? Pode ser a seleção de essa é a imagem, assim, algum dia tu já te arrependeu, selecionou uma e depois pensou, né, para entregar pro equipamento de mídia, né, ou para tu, né, talvez trabalhar nas tuas redes também, tu pensou, não, eu agora revendo, eu não gostei mais de uma ou outra. Como é que funciona essa parte, assim? Então, cara, tudo que eu vou falar, assim, é mais voltado ao esporte, tá? Mas assim, claro, tu tem que primeiro entender quem que tu tá atendendo, né? Quem que tá solicitando o teu material. Esse é o primeiro passo que é primordial no teu processo criativo. Então, não adianta, vai ter um material que vai ir para uma agência de fotojornalismo que não vai atender o meu cliente direto, e o material que vai para o meu cliente direto que não vai atender a agência de fotojornalismo. Então, primeiro é tu entender quem é que tu tá atendendo e qual é a finalidade daquela imagem. Isso já te dá um norte muito grande, né? Então, às vezes um jogador ali que gosta de uma foto que apareça a tatuagem dele ou o jeito que ele arruma o cabelo, essa foto não vai servir para o jornal estampar amanhã para mostrar o que foi o jogo. Então, obviamente, eu não vou mandar para o jornal, sabe? Então, é tu entender o contexto de que tu tá atendendo, saber que o jornal é algo que vai contar a história desse jogo hoje e daqui a 20, 30 anos. E então, o primeiro passo é tu entender. Mas quando o trabalho é algo mais exclusivo, algo talvez o primeiro elemento seja a minha criatividade, seja a maneira que eu enxergo a imagem, aí sim, aí fica algo bem mais criterioso, justamente porque o cliente sou eu, sabe? Então, claro, eu tenho um lance ali que a minha câmera ela faz em torno de 10 a 11 fotos por segundo. Então tem um lance ali que vai dar 30 fotos. Então vou ter que ver o que vai emocionar mais. Se é a passada do cara que ficou um pouco mais aberta, se é o olhar dele um pouco mais concentrado, se é o olhar assustado, se é um olhar de força. Isso a gente vai montando para atender a demanda que tu quer. Mas para mim, Max, é algo que emocione, sempre. É algo de força, que transpareça a importância histórica do esporte, da camiseta que ele está vestindo, do jogo que ele está jogando. E para o jogador, aí que exalte a personalidade dele, um olhar mais altivo, o físico dele. E para ver a jornalística é algo que conte mais o geral da história. É mostrar os dois jogadores de cada time, se saiu o gol, mostrar um comemorando e outro lamentando no fundo. Então tem uma série de coisas que o direcionamento do cliente vai te dando alguns caminhos que vai se tornando esse processo mais fácil. Claro, não, sem dúvidas. Então, pessoal, para quem está entrando, né, aqui no Instagram, a gente sempre tem aquela rotatividade grande do pessoal. A gente está recebendo aqui no Museu da Comunicação hoje o Max Peixoto, né, fotojornalista esportivo aqui baseado em Porto Alegre, né, um fotojornalista do mundo, mas baseado aí
em Porto Alegre. Eu sou o Wellington Silva, diretor do Musecom, e a gente agora está partindo aí para o segundo bloco assim, de perguntas, onde a ideia é falar um pouco mais também sobre, né, o trabalho, né, do fotojornalista, né? E é importante, antes da gente adentrar nesse bloco, destacar assim, que o Max Peixoto está participando, né, do Prêmio Press 2020. Então, para quem, né, quem puder entrar, depois a gente vou botar o link aqui nos comentários. Quem quiser acompanhar o trabalho do Max, né, pode entrar ali nas redes sociais dele. Eventualmente, se consome os grandes veículos de mídia, já viu uma série de materiais do Max aí circulando, né? Mas então, assim, pode dar uma acompanhada e se quiser votar nele lá, né? Isso tá em aberto, né, essa votação, e é muito importante também a valorização, né, enfim, do Max e de outros profissionais da área da imprensa que são fundamentais aí para que a gente consiga, né, como o Max falou, assim, independente do nicho, né, poder estar consumindo, estar se relacionando, né, ele trouxe uma história aqui muito bacana dele quando ouviu ainda o jogo no rádio, né, naquela geração antes da internet, que buscava encontrar essas imagens estampadas no jornal, né, no outro dia para entender e dimensionar esse jogo. Então, assim, existe, né, às vezes é muito curioso da gente pensar em todo o arcabouço de profissionais que estão envolvidos, né, em uma entrega como essa, né, desde o jornalista, de quem escreve o texto, de quem narra lá no caso do rádio, né, que a gente estava falando, de quem faz a cobertura esportiva, de quem traz as informações. Então, assim, esse prêmio Press também ele serve para isso, né, que é para lembrar, né, para fazer uma menção a esses profissionais e também, né, para homenageá-los e premiá-los, né, nesse sentido. Então fica o convite aqui para vocês participarem aí da seleção do Prêmio Press 2020 e caso desejem, né, votar aqui também no Max Peixoto, que é um baita profissional aí. Bom, mas então, agora entrando assim nesse âmbito do fotojornalismo, né, Max? Eu sei que isso aí tu trabalha muito através das tuas palestras, né, das tuas atividades, até de cursos que tu oferece, né? Mas tu puder comentar para nós, assim, né, num âmbito mais geral, assim, né, e no âmbito de dicas também, né? Assim, se quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, né, eu tenho interesse, eu gosto de fotografia, quem tu se identificou com o teu processo de amadurecimento enquanto fotojornalista, né? Como é que seria para iniciar esse trabalho no fotojornalismo, né? O que tu recomendaria desde de coisas a se fazer, ou eventualmente, né, equipamentos, ou cursos, ou coisas para ler, né, coisas para se inspirar, um vídeo para ver, um jornal para consumir, ou alguma coisa para ter um olhar mais atento? Qual seria a tua dica de futuro, né, nesse sentido? Sim, então, isso até a gente dá para separar em duas partes, assim, né? Tanto na parte mais pessoal, quanto na parte mais, talvez, de equipamentos, enfim. Eu acho que a parte pessoal é a principal parte, né? E o que seria essa parte pessoal? É saber se o trabalho em si te emocionaria, te tornaria pleno, sabe? Porque o que acontece? Se tu é um cara que consome bastante notícias, se tu é um cara que gosta de informar, se tu é um cara que está sempre ligado no que está acontecendo, tu já tem uma veia a informar. Então, tu já tem algo assim que possa, aquela mosquinha, assim, aquele mosquitinho, pode te picar e tu querer tornar isso mais profissional, sabe? Então, hoje eu vejo muita gente que tem fanpage, gente que tem blog, gente que tem sites, enfim, independentes, que buscam informar o torcedor de Grêmio, de Inter, enfim, e essas pessoas já têm um pouquinho já assim de jornalista, sabe? Então, se a pessoa quiser seguir para um lado mais do fotojornalismo, ela já tem uma base já de querer informar, de querer mostrar. Então, isso se torna mais fácil do que uma pessoa simplesmente tem algo totalmente diferente, não, talvez seja uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que não tem esse prazer de passar adiante uma informação, vai se tornar um processo mais difícil, né? Então, comigo foi assim, eu sempre gostei de trocar ideias e sempre gostei de informar. Eu buscava isso no Catimba, eu buscava isso nas redes sociais, eu buscava isso participando de programas de rádio, então sempre gostei muito de mandar a minha mensagem para os outros, né? Então, isso se tornou mais fácil juntando todos os elementos que eu comentei antes, né? Então, o primeiro passo é saber se a profissão em si, se a missão da profissão em si te encanta. Então, se tu é um cara que tem uma guria que tem o prazer em informar, com certeza vai ficar mais fácil. Porque às vezes a gente acha assim que o informar é mais para repórter, para um apresentador, mas não.
todo o aparato que envolve a imprensa é uma ferramenta de informar, né? E a fotografia não é diferente. Então, isso talvez seja o primeiro passo, né? Tentar entender o contexto da profissão e ver se aquilo ali te apetece, né? Digamos assim. E sobre uma questão mais de equipamento, de investimento, é difícil falar porque, assim, ó, principalmente no futebol, as pessoas hoje tem Inter e São Paulo, tá? Eu tô indo daqui um pouco pro Beira-Rio. Quando eu falo que eu tô indo trabalhar num jogo, a pessoa já imagina, pô, ele tá indo trabalhar num jogo, Inter e São Paulo, vai sair fotos bacanas. Enfim, as pessoas dão uma filtrada somente naquilo que vê, não é nem culpa da pessoa, mas só vê o resultado final. Só que ali eu vou ter que levar 30 quilos de equipamento. Se cair um temporal, eu vou ter que lá estar sujeito ao tempo. Se o tempo virar e ficar frio, eu vou ter que estar lá no frio. Se a câmera travar, se a internet não funcionar. Então tem uma série de coisas dos bastidores que daqui a um pouco cada pessoa vai encarar de uma maneira, sabe? Alguém vai tirar de letra, outra pessoa já vai ficar chateada, vai achar que aquilo ali não é para ela, vai se estressar. Enfim, vai ter uma série de coisas que depois tu tem que botar no balanço final para ver se realmente é aquilo ali que tu quer. E nesse meio tempo, tu já pode ter investido uma grana em equipamento. Então, por isso eu nunca indico assim, ó, compra a câmera A e a câmera X e a lente Y. Porque a pessoa pode chegar na beira do campo ali e não ser aquilo que ela imagina, sabe? Muitos casos já aconteceram de pessoas que foram para a beira do campo, imaginavam uma coisa e viram que não era. Então, eu sempre digo, a primeira coisa é saber, eu quero ser um fotógrafo esportivo, eu quero fazer fotografias e entender esse contexto. Saber, beleza, se a pessoa tiver uma grana para investir, perfeito, mas saber que tudo tem um começo. O material mais simples pode fazer um material muito bacana se dominar todo ele. E o material mais amplo, se tu não dominar aquela máquina, ela não vai te dar um resultado perfeito. Então é muito estudo, é consumir muito material, consumir referências, saber muitas vezes que referência é saber filtrar, é saber tu tirar, como eu faço na minha fotografia, que é tirar algumas informações, é também tirar referências, saber que o que é referente para ti tem que ser algo muito específico ao que tu pensa num todo, entendeu? Então, são caminhos que tu vai seguindo, assim. Então, a questão do equipamento talvez seja 30% nesse processo todo. Mas tu sabe teu objetivo, tu sabe consumir referências, sabe buscar conhecimento, só vai, sabe? Depois o equipamento é uma consequência, porque tu vai te abrir portas para fazer trabalhos, ganhar dinheiro e poder dar um upgrade no que tu tem, sabe? Então é um processo que ele tem algumas dicas primordiais, assim, sabe? Que é muito mais para ti, é muito mais de ti para fora do que de fora para dentro, sabe? Claro. Não, e eu acho que é fundamental, né? Acho que também em qualquer área, né, assim, Max, a gente ter esse dimensionamento, né, que muitas vezes o que a gente vê não é tudo aquilo que envolve aquele campo de trabalho, né? Aqui, assim... Até um exemplo, para te ser bem prático. Agora eu estou indo para o jogo do Inter. O jogo do Inter começa 2 horas para mim. 2 horas antes. Eu vou ficar 2 horas antes, 2 horas durante o jogo e mais algumas horas editando o material. Vou entrar a madrugada toda. Aí amanhã, no domingo, eu acordo e no começo da tarde eu vou para o jogo feminino. O jogo feminino acaba às 5 da tarde e vai até eu editar todo o material. Então, esse processo, ao mesmo tempo que ele é um pouco glamuroso, digamos assim, por estar trabalhando com esporte, ele é cansativo. Ele é um processo que, se tu não tem uma disposição grande naquilo que tu quer entregar, tu acaba desistindo. É normal, sabe? Sim, não, e a própria a cobertura de comunicação ela é muito ostensiva, né? Assim, é uma cobertura muito corpo a corpo, né, Max? Porque tu tem que estar lá nos eventos, que nem tu falou, não é só na hora que o evento começa, né? Tem todo o antes, tem todo o durante e o depois. Eu acho que deve ser o que mais te consome tempo, né? Assim, também, né? Porque é um material que tem que estar muito instantâneo, né? Não sei como é que funciona os prazos aí com as agências e com os clientes que tu trabalha, né? Mas imagino também que ninguém queira foto do jogo do evento de hoje semana que vem, né? As pessoas querem Não. quanto antes. É rápido, é rápido. As fotos tem que estar igual o Crack Aires aqui, ó. Quando eu falo de referência, eu sempre falo do Crack, um grande videomaker. É isso aí, Crack. Tem que estar entregue.
o futebol ele é muito instantâneo, né? Eu lembro de casos assim, até não vou citar aqui, mas de jogadores que saíram no intervalo de um jogo e já queriam foto durante o segundo tempo, sabe? Então, é bem rápido, assim. E eu tenho esse instinto de urgência muito comigo. Então, é uma das coisas que talvez me abriram muitas portas, sabe? Hoje, o jogo vai acabar. Claro, tem material que tu tem que refinar um pouco mais e tal, que tu tem um prazo maior. Mas para a agência de fotojornalismo, no máximo, assim, ó, 20 minutos depois que acabou o jogo, eu tenho que estar com todo o material no site. Fora o que eu já mandei durante o jogo, entendeu? Então, o jornalismo em si ele é muito rápido. Então, uma foto que eu tiro ali, em questão de minutos, ela já está repercutindo. E se eu não mandar essa foto, o outro vai mandar. E aí eu já perdi o mercado, entendeu? Então, ele é muito rápido mesmo, sabe? Sim, não, e isso é muito interessante, né? E a gente está cada vez mais, né, se aprofundando nesse universo das coisas serem dinâmicas, né? Assim, da gente ter essa celeridade aí com os próprios veículos de imprensa que também têm tanto se tornado mais autônomos através de outras ferramentas, assim como os próprios sites, né? Muitas vezes, assim, não é só mais a edição física, né, de um jornal, né, que também vai sair na edição física, mas muitas vezes, né, vai fazer coro ali, né, uma capa vai ser a mesma que estampou, sei lá, a manchete do site, né? Enfim, tem todos esses elementos aí que a gente também dialoga muito com a organização da sociedade como um todo agora, né? Que o jornalismo, né, tem muito esse do jornalismo do agora, né? A gente tem debatido e pensado muito isso. Um outro ponto que eu queria abordar, Marcos, até a gente indo assim, para uma etapa mais, né, indo para a parte final assim da entrevista, do bate-papo aqui da live, era assim, tu é um cara assim, também que sempre apostou muito, né, e a gente vê que isso é muito interessante, assim, na diversificação das entregas do teu produto, que nem tu falou, tem, né, o grande segmento do fotojornalismo acaba sendo com os clientes, né? Então, assim, que sejam as agências, sejam, né, particulares que contratam o teu serviço para ter a entrega desses produtos. Mas, assim, a gente vê, assim, para quem acompanha o teu trabalho, né, que tu vem atuando cada vez mais, assim, na segmentação de elaboração de produtos, né? Ou enfim, né, tentando entender um nicho também como parte, assim, que quer consumir isso, né, de maneira mais objetiva, seja tendo um quadro, né, um determinado um wallpaper de celular, né? Então, assim, existe uma segmentação e parece que tu acaba olhando para isso, né? Ao mesmo tempo em que, né, diversificar nos produtos, mas ao mesmo tempo, e nas entregas, né, mas ao mesmo tempo em que a gente tem, assim, uma realidade que para a imagem, né, assim, é muito cruel. Isso é uma coisa, assim, que eu vejo que tu também sempre trabalha, assim, ao longo do teu trabalho, que tu sempre menciona ao longo do teu trabalho, que é a importância do fazer profissional que está ali por trás e do respeito, daí a dimensão profissional, né, com o respeito ao direito autoral, com o direito, né, com o respeito a essa profissão, né, que daí não é, que isso é uma coisa, acho que até uma coisa que tu menciona, assim, que tu não faz, claro que o teu trabalho para ti é um grande hobby, é uma coisa que te emociona, sempre te movimentou, que te cativa, mas tu não faz isso só por diversão, né? Tu pode até te divertir, mas é o teu trabalho, né? Assim, tu cumpre horas fazendo isso. Então, assim, queria que tu falasse um pouco dessas perspectivas, assim, de mercado que existem, como é que tem sido isso, assim, tentando diversificar um pouco, se tu tem inspirações, se tu está criando isso meio, querendo criar a tua linha de trabalho, como é que é esse cenário, assim, para ti? Sim, começar pela questão ali dos produtos, tá? Eu sempre gostei de consumir. Acho que voltou agora. Eu sempre gostei de consumir as coisas e saber quem é que estava por trás daquilo, sabe? Saber quem é que fez, quem é que produziu, quem é que editou. Eu sempre gostei muito disso. É uma coisa que eu já tinha comigo há bastante tempo. Eu sempre gostei muito de escutar CD, vinil. Eu sempre lia atrás quem é que produziu, enfim. Então eu sempre tive esse instinto de valorizar quem produziu. E na fotografia, como tu falou, é bem complicado essa questão e às vezes não é nem por maldade, é falta de conhecimento das pessoas. Igual, às vezes um cara chega lá, pô, me manda essa foto em alta. A pessoa pode falar aquilo e ser normal para ela e eu não julgo. Só que para mim aquilo ali soa como uma... assim, poxa, tu quer meu material de graça, sabe? Tu quer... Eu tive ali na peleia ali para registrar e tu quer assim, sabe? Então eu sei que eu tenho um papel de educar essa pessoa, sabe?
A pessoa pode não entender, achar, mas é só uma foto, aí já é outra questão. Mas eu sei que eu tenho o dever de passar essa visão. De passar, não, esse material tem dono, tem perrengue para registrar isso aqui, tem investimento, eu sou amparado por uma lei federal do direito autoral, e não é assim que as coisas funcionam. Então eu sei que eu tenho esse poder não, esse dever de tentar educar o máximo de pessoas. E eu vejo que o retorno é muito satisfatório, assim, né? Principalmente ali em redes sociais, onde as pessoas acabam pegando as fotos, distribuindo, enfim, eu também tenho que saber lidar com isso, porque eu não vou cobrar de um fã-clube, eu não vou cobrar de um cidadão que não está usando aquilo de maneira comercial, jamais eu vou chegar no cara processar, enfim, mas saber fazer a pessoa entender que aquilo ali é um trabalho, é um processo, que demanda tempo, demanda investimento. Por isso que eu gosto muito de mostrar os bastidores, para quando a pessoa pegar a minha foto, ela já tem um link, saber, poxa, o Max está lá 2 horas antes do jogo, o Max está lá sujeito às intempéries do tempo. Então, para a pessoa ter uma noção do trabalho e saber que aquilo ali tem que ser creditado, tem que ser adquirido, né? Porque as pessoas às vezes tem uma confusão que acha, porque eu te dei os créditos, eu posso usar a foto. Só que, na realidade, isso não tem nada a ver. Os créditos, é lei depois que tu adquire, entendeu? Então, isso muita gente não tem essa noção. Então, eu sei que eu tenho esse dever de educar. E por ter, talvez, um pouco de autoridade, por ter, assim, uma galera que me segue, um público fiel ao meu trabalho, eu sei que daqui a um pouco pode ser algo que vai mudar aos poucos, sabe? Então, eu acho muito bacana quando eu posto uma foto e as pessoas vêm até mim. Posso usar como capa? Posso usar como wallpaper? Isso para mim é satisfatório, sabe? Porque eu digo, claro, pode usar. Não tem problema. Mas, poxa, é meu, sabe? Diz que é meu meu trabalho. Então, eu sei que eu tenho esse dever e eu acho muito bacana. E sobre o processo de criação de produtos, quando eu comecei a fotografar, eu botei algumas metas, e uma das metas que eu botei era ser referência como fotografia de futebol. E referência não é ser o melhor, não é ser o cara que tem o equipamento mais caro, o cara mais top, não. Ser referência é as pessoas olhar uma foto de futebol e pensar se aquela foto é minha, ou lembrar de fotografia de futebol e lembrar de mim. Esse era um objetivo que eu tinha. E eu vejo que esse objetivo tá bem forte, assim, sabe? Eu vejo que muitas vezes eu nem tô no jogo, a pessoa tá me mandando mensagem ali no Twitter, não vejo a hora de ver as fotos do Max, hoje tem jogo, tem foto do Max. Isso é muito bacana. Isso talvez não te dá um ganho monetário, como a maioria no mundo da fotografia sempre bota como meta. Óbvio que eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer uma grana, quero me sustentar, enfim, tem que girar o dinheiro. Mas esse tipo de reconhecimento, ele te dá um combustível muito forte, sabe? Então, eu vejo que eu consegui ter uma autoridade nesse sentido. E quando eu tinha as referências de autoridade, lá quando eu consumia rap, quando eu consumia revistas de grafite, quando eu consumia skate, então eu gostava de ter aquilo para mim. Eu gostava de ter uma revista grafite na minha casa. Eu gostava de ter uma 100% skate na minha casa. Claro que era outra época, mas eu gostava de ter aquilo. E quando eu vi que eu adquiri uma autoridade nesse sentido, por que não disponibilizar esse material para quem gosta do meu trabalho, né? Porque o digital hoje ele é tão espontâneo, ele é tão frio às vezes, que se tu ter algo mais interpessoal, aquilo dá uma relevância muito grande, né? Então os quadros vieram, as fotos impressas vieram e a aceitação foi muito grande. E para mim é muito, às vezes me soa até estranho assim quando a pessoa, Max, comprei uma foto, eu quero que tu assine atrás. Max, bota uma dedicatória para mim, sabe? Porque eu me vejo assim, poxa, isso eu falava pro Crack, que estava aqui na live, aqui o Crack é um baita cara. E ele reagia da mesma maneira que eu reajo hoje, sabe? Então eu vejo que foi um trabalho que começou lá no início, que teve um resultado agora para eu poder entregar algo a mais da fotografia digital, sabe? Claro. Não, e acaba sendo, né, Max, que nem a gente está falando aqui muito de mundo digital e dessas novas dinâmicas, mas também é uma dinâmica como um todo, e eu acho que isso já existia, tu citou vários exemplos aí no âmbito do skate, da fotografia, né?
que é também assim, um engajamento com aquilo que tu consome, né? Assim, de tu estar mais próximo daquilo, de tu ter aquilo na tua casa, ou de tu mesmo tu entender o processo né, de como aquilo foi construído. Isso, assim, embora não seja de hoje, né, que existe, isso está se aprofundando cada vez mais, porque querendo ou não, né, a gente está, e quando eu digo a gente, eu digo as instituições, eu digo tu que produz um trabalho, né, que é independente, mas que também escoa através de aparatos institucionais, né, né, a gente está cada vez mais em relação, né, tá mais próximos, assim, né? Então, Sim. é muito importante, assim, essa visão, né, mais ampla de entender isso, né? Bom, beleza, estou me consolidando como uma referência aqui nesse eixo, né, nesse tipo de realização. Tu precisa ter outro tipo de entrega, né? Assim, porque senão, né, quando tu cria o vazio, né, a coisa se cria sozinha, senão daqui a pouquinho vai ter alguém imprimindo tuas fotos, né? Sim. Assim, Exatamente. Né? E isso eu levo tanto de uma maneira mais produto, digamos assim, quanto de uma autoridade, de uma referência pessoal, digamos assim. Porque eu sei um exemplo. Eu não precisaria estar em Gravataí às 3 da tarde de uma quinta-feira para fotografar o futebol feminino. Mas eu sei que aquilo é importante, sabe? Eu sei a mensagem que eu transmito quando estou lá. Justamente porque eu gosto do futebol feminino, eu acompanho e sempre incentivei, e poderia estar na minha casa olhando o jogo, enfim. Mas eu sei a importância do Max estar em loco lá. Eu sei que a importância de eu postar uma foto do futebol feminino. Agora a Paula entrou aqui, eu lembrei de falar disso. Então, eu sei a minha autoridade, o meu poder de ser referência, eu sei o quanto impacta. Claro, daqui a pouco não vai ser algo que vai mudar o futebol feminino, mas eu sei que alguém vai pensar. Se uma pessoa pensar, poxa, o Max estava lá, que bacana, que legal que as gurias podem contar com um profissional que estava lá. E não só agora, como já acompanha há 3 anos aí as gurias, sabe? Então, isso é entender o nosso papel nesse processo. O papel do fotojornalista, ele vai muito além de vender foto. Ele é um cara que ele transmite uma mensagem muito grande. Igual agora na pandemia, a matéria a gente escreve da redação, a matéria escreve no home office, mas a imagem alguém tem que estar lá para registrar. Então, esse papel do fotojornalista de poder encarar de vestir essa referência, de ser uma referência é muito importante. Eu sempre tive isso muito forte, sabe? Então, eu sei que hoje eu sou e quero ser muito mais que a imagem, sabe? Eu quero ser uma referência de quem saiu lá da feitoria em São Leopoldo para poder estar viajando internacionalmente fotografando. Eu quero ser uma referência para o cara que está lá. Eu quero ser uma referência de alguém que sonha em fazer o futebol feminino ser maior. Eu quero ser uma referência de quem sonha que o futebol de base seja maior. Eu quero ser uma referência de quem acha que o hip hop tem que ter mais espaço. Igual eu me visto do jeito que eu me sinto bem. Se eu for lá ganhar o prêmio Prez, eu vou desse jeito que eu tô aqui agora, sabe? Então eu sei a mensagem que eu transmito para quem me segue e me tem como referência. Acho que isso é muito importante, sabe? Sim, cara, sem dúvidas, assim, né? E também, assim, que tu mencionou essa parte bem importante do futebol feminino e de não ser só né, não ser só por questão monetária, né, de girar grana ou fazer dinheiro, né? É importante, né, o avanço justamente de muitos elementos, eles se dão, né, justamente quando todos esses elementos vão se casando, né? Tudo que por exemplo, falando de futebol, né? Tudo que cerca o futebol, né? O que é a valorização do futebol feminino, né? É uma cobertura, passa por uma cobertura maior fotojornalística, né? Então que o Max e que outros profissionais estejam lá cobrindo, né? Assim como claro, cobrem, né? A categoria masculina e que bom assim que tu pensa dessa forma e age, né? Dessa forma, indo fazer as coberturas, mesmo que nem sei como é que funciona, mas eventualmente a demanda seja menor daqui a pouquinho por uma agência, né? Ou enfim, mas tu tá lá, né, produzindo esse material, e eu acho que é isso também que acaba fazendo a gente conseguir avançar e evoluir, né, cara, assim como um todo, né, evoluir o esporte, né, e aí falando de maneira mais ampla, né, e qualificar os eventos, né, entendendo aí o jogo, né, como um grande evento, assim, né, sim, multifacetado. Agora aqui mais no âmbito da pulga atrás da orelha, assim, eu deixo assim também que eu acho que tu teria que, agora tu já tá, né, com 2 anos aí de estrada, enfim, daqui a pouquinho tu vai ter que avaliar e construir uma exposição, né, desse teu material aí, né, trazendo enfim, um pouquinho, assim, né, que evidentemente, assim, tu deve notar também a tua evolução, a tua transformação, né, e a tua
né, a tua catarse, assim, né, ao longo desse processo também, né? Acredito que o Max de 2 anos atrás não é o mesmo de hoje, né? Sim. Ah, até eu vou encarar como um convite isso que tu falou, né? Então, assim, cara, claro, com certeza. Hoje eu vejo muito o material que eu tinha há 2 anos atrás, um ano atrás, vem as lembranças ali de rede social. E é muito interessante, assim, porque lá um ano atrás eu via e aí eu lembro do contexto daquela foto. Eu lembro, poxa, que foto bacana, é a melhor foto que eu tirei, não sei o quê. Mas depois que passou um ano eu vejo, poxa, como é que eu fui entregar uma foto dessas? Por que que eu não cortei assim? Por que que eu não cortei assado? E isso é muito bacana, porque eu acho que a gente notar a evolução é muito bacana, sabe? Então, realmente, quem começou há 2 anos atrás, hoje é outra pessoa e eu sei que daqui a 2 anos eu serei outra. Então, isso é muito legal, o que a fotografia te proporciona, assim, falando de mim especificamente. Então, realmente, uma evolução muito grande e assim, eu quero ter o pensamento, eu tenho esse pensamento de deixar as coisas para sempre aqui, sabe? Uhum. Assim, quando o pessoal lembrar de uma foto do Beira-Rio de noite, eu quero que seja a minha. Quando o pessoal lembrar de uma foto da Alessandro comemorando, eu quero que seja a minha. Então, eu sempre faço com esse sentido assim de se tornar atemporal as coisas, sabe? De ter daqui um pouco, daqui a 50 anos, quando eu não estiver mais aqui, vai ter uma exposição no Museu da Comunicação mostrando, bom, o Max Peixoto viveu de tanto a tanto, fotografou de tanto a tanto, e esse é o trabalho dele, sabe? Uhum. Isso, eu tenho em mente isso, sabe? E isso é também entender a importância do que eu faço hoje, sabe? E talvez porque eu faço com tanto carinho. Quando eu vejo assim, as pessoas que vão fotografar meus colegas, alguns colegas que fazem ali, dá 5 minutos vão embora, ou que estão sempre reclamando, tá ruim, tá assado, ou tá muito frio, ou tá muito calor, ou tá muito quente, enfim. Isso, cara, é do jogo, sabe? Então, eu sempre tenho esse pensamento de fazer os negócios que perdurem no tempo, sabe? E isso é muito vivo em mim, sabe? O que se aprimora na vontade perdura no tempo, isso eu tenho certeza. Ah, não, Zé. Cara, sem dúvidas, assim, acho que agora sim a gente vai encaminhando aqui o final, que já vai dar o tempo, aquele máximo aqui do Instagram, né, para as lives. Mas sem dúvidas, cara, eu acho assim que isso é uma coisa que se discute muito dentro da área da fotografia, né, e da área da memória como um todo, assim, né, do campo mais macro mesmo, que é assim, né, isso que tu produz hoje, né, sem dúvidas, é assim algo marcante para o espaço de referência, né, de uma memória da cidade quando tu fotografa, né, a cidade durante a Covid, seja no âmbito esportivo, né? Tu, né, ao longo desse teu processo também como fotojornalista, tu pegou, né, todo o processo aí também para citar um exemplo, né, de uma grande retomada nacional do futebol feminino, né? Então, sem dúvidas, assim, um material que tu tem produzido, né, que tu tem atuado ali, né, tu e eventualmente outros também agentes aí do fotojornalismo, eles vão ser fundamentais para a gente entender, né, esse mundo, né, esse mundo, esses agentes, essas pessoas, esses patrimônios, né, como no caso do estádio Beira-Rio que tu citaste, né, no tempo e no espaço, assim, né, era o Sim. Beira-Rio de 2000 e tanto, então, assim, isso é muito importante, e eu acho, assim, né, que tu citaste, assim, né, que sem dúvidas, assim, os museus, os espaços culturais, né, principalmente os que lidam, né, com a memória da comunicação, como é o nosso caso aqui no Museu da Comunicação, é de cada vez, né, a gente já abre espaço para isso, a gente tem catálogos expositivos, né, que dialogam com a área da fotografia, nós temos exposições, né, que trabalham sobre isso, e a gente espera, sem dúvida, estar podendo pensar, né, se me coloco aqui também já aberto a isso, para a gente pensar propostas e projetos nesse sentido, porque, né, de representar mesmo também, né, todo um âmbito de realização aqui, né, da comunicação como um todo, né, o fotojornalismo que se alguém não conhecia, né, através da obra do Max, deve estar conhecendo, né, muito bem representado aí. Max, já me anunciou aqui 1 minuto e 45 para o encerramento, então eu passo a bola para ti, para tu fazer tua despedida aí, deixar teu salve final aí na atividade. Beleza. Pô, cara, tem que te agradecer mesmo o convite. Gosto muito de ti. Sempre a gente tem ideias alinhadas, pensamentos alinhados e gosto muito, gostava do teu trabalho lá no Inter, gosto do teu trabalho agora e, pô, foi uma honra participar, porque já tinha participado de outras primaveras dos museus uns anos atrás e participar muito bacana. Agradecer a todo mundo que entrou aqui. Eu vi que o Marcelo Campos entrou ali, um cara que também participou do meu início. O Crec também. Até hoje tem uma lembrança do Facebook. Ele, 2 anos, o Crec estava em Porto Alegre, me deu várias dicas. Então, só agradecer essas pessoas que estavam no início comigo e que estão até hoje.
E, cara, pode contar comigo, gosto muito de história, tu sabe, gosto muito dessa parte de valorizar o que hoje talvez a gente não tem tanta importância, mas daqui um período de tempo vai ter. Então, cara, pode contar comigo e valeu mesmo. Qualquer coisa, só entrar aí no Instagram, me chamar, pessoal que quer iniciar, que tem alguma dúvida, vamos trocar ideia, porque compartilhar conhecimento nunca é pouco, tá bom? Obrigado mesmo, mano. Valeu, Max. Com esse baita papo aí, então, pessoal, a gente vai encerrando aí as atividades do Museu da Comunicação aí na 14ª Primavera dos Museus. Agradeço, assim como o Max fez, né, a todas e todos aí que estiveram na nossa audiência, que ainda vai assistir, o vídeo vai ficar aí no nosso IGTV e a seguir também vai estar aí justamente como um documento nato digital do museu nas nossas plataformas, né, de nossos repositórios digitais. Muito obrigado para todo mundo.